Pedi aos senhores deputados, por favor, de se sentarem para darmos início ao debate e termos condições para ouvir o primeiro orador. Eu dou a palavra então ao senhor deputado André Ventura para fazer a abertura. Dispõe por efeito então dos 6 minutos. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a razão pela qual estamos hoje aqui é fácil de compreender. O país em que vivemos tornou-se num absoluto descontrolo nos últimos anos em matéria de atribuição de nacionalidade, de imigração, de autorização ou de autorizações de residência. O Partido Socialista, a governar durante 7 anos, tornou a nacionalidade portuguesa numa autêntica venda de supermercado, capaz de se comprar, de se vender ou de se ceder ou transacionar, como se faz com outro produto qualquer. Devemos ao Partido Socialista, devemos a este Partido Socialista, um dos maiores crimes do nosso tempo em Portugal. O crime de ter vendido a nacionalidade portuguesa, de ter transacionado a residência portuguesa, de ter traído Portugal. Durante os últimos anos, os números são alarmantes. Mas olhemos para um último conhecido. 120 mil imigrantes da CPLP entraram em Portugal sem que seja conhecido o seu registro criminal. Imaginem agora isto perante um país, perante uma nação, perante um povo. 120 mil pessoas que entram sem sabermos se foram condenados, presos, detidos por crimes como de terrorismo, de corrupção, de agressões, de criminalidade organizada ou de tráfico de seres humanos. É o bar aberto, o entrem como quiserem e como puderem. Venham beneficiar da segurança social portuguesa e entrem como entenderem. Nós, os mesmos de sempre, pagaremos. Tudo isto foi feito pelo Partido Socialista à vista de todos. Enquanto se falava em crescimento económico, enquanto se falava em desenvolvimento nacional, enquanto se falava de sobreestruturação ou de diminuição do peso do Estado e de aumento do humanismo português, vendia-se e transacionava-se Portugal. Atentem nisto. Os filhos de estrangeiros ilegais em Portugal obtinham a nacionalidade portuguesa ao fim de 1 ano em território nacional. Ou seja, entram ilegais, de apoios beneficiam ilegais e os filhos se tornam ilegais para que os pais se possam depois tornar legais. Isto é criminoso. É criminoso em qualquer país do mundo. É criminoso em qualquer país do mundo. Aquilo que aconteceu nas últimas semanas, enquanto alguns episódios trágicos se desenrolavam aos nossos olhos, como um acidente de aviação na Índia, em que o país acordava para a realidade de cidadãos portugueses, ditos portugueses, ou os novos portugueses, como diz o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, mas que nunca tinham pisado este país, que nunca tinham estado neste país, que não sabiam dizer bom dia ou boa tarde, que nunca tinham sequer preocupado em contactar as autoridades portuguesas, eram chamados de portugueses. Meus caros, isto foi absolutamente criminoso. Em maio deste ano, a Polícia Judiciária, numa operação desenrolada no centro do país, detectou uma grande rede criminosa que facultava precisamente autorizações de residência sem ser preciso residir em Portugal. Ou seja, durante o tempo do Partido Socialista, nós vendemos residência a quem nem sequer vivia em Portugal. Já não bastava os que vinham, os que cá queriam assentar ilegalmente arraiais. Vendemos também àqueles que nem cá punham os pés. Tudo isto foi feito. Extinguiu-se o CEF, fez-se uma AIMA, acabou-se com a política de controlo e abrimos as portas descontroladamente. E hoje não sabemos quem está, onde está e como está. Perante isto, o Governo diz que querer fazer alguma coisa. Acordou para um problema que o Chega, durante anos, chamou a atenção nesta Assembleia da República. Do reagrupamento familiar, à venda da nacionalidade portuguesa, à importância de expulsar pessoas que tinham cometido crimes em território nacional.
O Governo vem finalmente dar razão ao Chega de que, meus caros amigos e amigas, quem comete crimes e se tornou português só tem uma saída: deixar de ser português. Porque é assim que nós devemos lidar com quem veio para Portugal para cometer crimes. O Governo, claro, chegou tarde. Chegou tarde ao debate e quis juntar-se a ele. Mais vale tarde do que nunca, diz o povo português. Mas aqui estamos. O Sr. Ministro vai ou não impedir a continuidade do reagrupamento familiar em Portugal perante os números alarmantes conhecidos de que apenas hoje 276 mil ainda aguardam nova residência em Portugal? Basta fazer as contas, como diria um ex-primeiro-ministro socialista. Se há centenas de milhares já regularizadas, estão 276 mil por regularizar. Façam as contas ao reagrupamento. Façam as contas à quantidade deles, menores ou não menores, com potencial de entrar em Portugal nos próximos anos, e chegaremos facilmente a um número entre 600 mil a 750 mil pessoas. Isto é alarmante e isto tem que ser travado, custe o que custar. Gostávamos, Sr. Ministro, que hoje não saísse deste debate com conversa oca e vazia. Que dissesse cara a cara aos portugueses o quê e como vai fazer. Quem vai mesmo perder a nacionalidade depois de cometer crimes em território português? Vamos ou não acabar com os subsídios de asilo de quem vem para cá, de quem vê recusada a entrada cá e fica a receber apoios da Segurança Social durante meses? Vamos ou não fazer uma auditoria à AIMA para garantir que todas as autorizações criminosas dadas para entrar em Portugal nos últimos anos são devidamente investigadas? Sr. Ministro, este é o repto do Chega. Este é o repto de uma nação que quer ver resolvido de uma vez por todas um problema que a esquerda criou, mas que cabe agora à direita resolver. O tempo não era ontem, é hoje. O tempo de fazer é agora. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Voltamos, pouco tempo depois, a discutir um tema de facto importante. Não é possível dizer que a imigração não é tema fundamental para o país quando Portugal passou pela maior transformação demográfica de que nos lembramos desde o início do século XX, pelo menos, em que a população imigrante quadruplicou, que aumenta em 1 milhão de 4% para 15%. É importante, tem impacto para quem chega e para quem cá estava. É importante cuidar e as pessoas possam confiar que nós estamos a fazer um trabalho de mudança para que não desconfiem todos uns dos outros e também dos imigrantes, que grande parte deles, e eu acho que esta casa acredita nisso, está cá, cumpre as regras e trabalha. Eu queria fazer este esforço. Em 1 minuto, tentar explicar outra vez o desastre da política socialista. 1. Extinção do CEF, que deixou Portugal sem uma polícia de fronteiras. 2. Manifestação de interesse criada que abre a porta escancarada a tantas centenas de milhares sem cumprir regras. 3. 120 mil pessoas que entraram sem controle de registro criminal e registro de segurança. 4. 440 mil pessoas à espera de documentação que não se sabia quem eram, onde estavam e o que faziam. 5. Atraso no controle dos novos equipamentos de fronteiras, no controle de fronteiras externas de Schengen, que Portugal era um dos últimos da Europa. 6. Milhões de euros em dívida às organizações não governamentais de apoio à integração de imigrantes. 7. Capacidade dos centros de instalação temporária esgotados. 8. O retorno que não funciona. Portugal é um dos países que menos retorna cidadãos imigrantes em situação ilegal. 9. Facilitação preocupante da atribuição da nacionalidade. 10. Serviços públicos totalmente impreparados. Isto é herança errada, que se vai pagar por décadas de efeitos e desafios da governação socialista. Mas outro desafio, porque a política de imigração em Portugal mudou, e mudou mesmo há 1 ano. Hoje é regulada, mas também regulação com humanismo. Em 1 minuto, as 10 grandes mudanças feitas pelo governo liderado por Luís Montenegro. 1. Fechar as portas escancaradas da manifestação de interesse, que levou a que 60% de redução nos pedidos de residência em Portugal. 2. Criar uma estrutura de admissão
que já multiplicou por 7 a nossa capacidade de controlo e documentação de quem cá estava e não se sabia quem era. 3, relativamente às entradas CPLP, dar dignidade dando um cartão de modelo uniforme europeu, mas controlando os registros criminais. 4, mais de 500 mil casos de dados biométricos recolhidos e de registros criminais controlados. 5, centros de instalação temporária em construção. 6, proposta de criar uma polícia de fronteiras em Portugal. São a favor ou não? Já entrou na Assembleia da República a proposta. 7, 25 milhões de euros já feito no novo sistema de controlo de fronteiras externas. 8, imigração laboral segundo regras em que os empregadores têm que assumir responsabilidades da integração. 9, controlo dos fluxos migratórios, apertando as regras na entrada da CPLP e ajustando o rearrumento familiar às exigências e às maiores exigências europeias. 10, uma proposta para apertar a concessão de nacionalidade com exigência. 1 minuto, 10 mudanças que aconteceram este ano e que os senhores podem votar também. E agora, o desafio mais difícil de todos. As 10 mudanças na imigração, para uma imigração mais regulada, que o Chega já conseguiu implementar em Portugal. Convencemos que era um assunto importante. Não consigo. Não consigo. Eu podia dizer assim, a manifestação de interesse que fechámos, o que é que o Chega quis? Nada. A Polícia de Fronteiras, que nós quisemos criar, o retorno acelerado que propusemos avançar, ou o reagrupamento familiar e as suas limitações e exigências que não constavam do vosso programa eleitoral, ou a extensão dos prazos mínimos para a nacionalidade que não constavam do vosso programa eleitoral. Tanta coisa, mas eu queria só dizer isto. Chegou o momento de finalmente o Chega poder contribuir com o seu voto para que haja pelo menos uma regra, uma solução que controle mais a imigração em Portugal. Sr. Ministro, boa tarde. Depois deste momento algo cómico do Governo aqui na Assembleia da República, sobre a imigração, porque o Sr. Ministro acho que reconhecerá que houve um partido em Portugal, que nos últimos anos chamou a atenção de que os senhores e o PS estavam a ser, e esta é a palavra, frouxos em matéria de controle migratório. Frouxos em matéria de controle migratório. Acho que isso é legítimo. Mas o Sr. Ministro tem razão. O reagrupamento familiar, de facto, está no programa do PSD. E eu, quando as pessoas têm razão, gosto de dar. Por isso vou ler. Políticas ativas de atração de núcleos familiares e reforço de incentivo à reunificação familiar. O Sr. Ministro tem razão. De facto, há reagrupamento, só que é diferente. Nós queremos acabar com ele. Vocês querem trazer todos para cá. Essa é que é a diferença. Está aqui. Está a ver? Essa é que é a diferença. Não era o programa. E depois, Sr. Ministro, eu sei que o Sr. Ministro não é o líder do PSD e, portanto, não debate para Primeiro-Ministro. Mas viu o debate certamente. E viu quando eu disse ao seu líder que o que se passava com a CPLP e com os vistos da CPLP era uma vergonha. E o seu líder disse assim, mas não concorda que brasileiros e timorenses possam ter um visto próprio? E eu disse, leiam os meus lábios, não concordo. E os senhores o que é que quiseram fazer agora? Acabar com o regime de exceção para brasileiros e para timorenses. Ó Sr. Ministro, faça-nos uma coisa. Saia daí, deixe-nos governar que é mais fácil. E nós fazemos. É mais fácil. Agora, não faça ao país de parvo. Porque o país sabe que houve um partido desde o dia 1 que quis controlar a imigração. Houve outro partido que desde o dia 1, com medo que o centro político se perdesse, vendeu a alma ao PS. Não fomos nós, foi o PSD. Senhor deputado André Ventura, compreendo que ainda não tenha aceitado bem o resultado eleitoral. Continuo a achar o senhor deputado
que os portugueses o deviam ter escolhido para governar. Já me lembra aqueles senhores que não ganhavam a eleição e achavam que estavam sempre com a vantagem moral e falavam como se estivessem a governar. Não aconteceu, os portugueses escolheram quem também na imigração está a regular, mas o faz sem um discurso radical. E deixe-me dizer, página 140 do programa eleitoral da AD, que diz, quando o seu não diz uma palavra sobre reagrupamento familiar, é a sua nova paixão, quando diz o programa que é necessário regular a entrada e os fluxos migratórios também de reagrupamento familiar à capacidade de integração do Estado português. Mas eu quero terminar a dizer isto. Tem agora a oportunidade, 3 propostas legislativas. Vamos discuti-las para a semana. Eu espero que finalmente o Chega contribua com o seu voto para que haja regulação da imigração a sério em Portugal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no final deste debate conseguimos trazer algumas coisas históricas importantes. Coisas que nunca tinham acontecido nesta Câmara, mas desta vez aconteceram. Ouvimos o PS a saudar o antigo Império Português e a bancada a bater palmas a esse Império Português. E ouvimos, talvez pela primeira vez nesta Câmara, a deputada Mariana Mortágua elogiar a família, falar do marido que tem que trazer, cito, a mulher e os filhos para Portugal. Que grande mudança que vemos. Foi preciso o reagrupamento dos imigrantes para a esquerda reconhecer o mal que fez às famílias portuguesas durante as últimas décadas neste país. E nós, Sr. Deputado Paulo Moacho, o Sr. Deputado exaltava-se e dizia: como é que não os querem juntos? Como é que não os queremos juntos? Ó Sr. Deputado, nós queremos-los juntos, mas é no seu país de origem, não é aqui em Portugal. Queremos-los juntos no seu país de origem. É isso que queremos, é juntos no seu país de origem. Mas faltava o melhor da tarde, os judeus. O PCP conseguiu, para lá e para cá, descobrir o grande problema do descontrole migratório português. E, aliás, nós olhamos para as galerias e é judeus por toda a parte. É judeus a inundar o país de norte a sul e o PCP a ver judeus por todo o lado. Ó, Sra. Deputada, não tire a sua responsabilidade da sacola. A Sra. Deputada, o seu partido, partidos que estão aí ao seu lado e alguns agora em processo de desaparecimento progressivo. Este Partido Socialista, também em desaparecimento progressivo, de tal forma que o seu líder está escondido lá atrás sem ninguém ver, são os grandes responsáveis do descontrolo imigratório em Portugal que levou à situação criminosa que temos hoje. Não foi as direitas, foi a esquerda. E eu vou dizer-vos para não se esquecerem: 276 mil aguardam parecer de regularização. 500 mil há um ano aguardavam parecer de regularização. 20% dos estrangeiros em Portugal vivem em sítios sobrelotados. Bem-vindos ao país que vocês criaram. Um país que já não era para os portugueses e que os senhores conseguiram tornar um caos para os imigrantes também. Foi isso o vosso trabalho e foi isso o vosso legado. Por isso, não foram, Sra. Deputada, não foram os judeus sefarditas, nem outros judeus quaisquer. Foram os senhores que deixaram atrair para cá toda a gente, entrar de qualquer maneira, receber subsídios da Segurança Social e chamar ainda aos outros a dizer assim: venham, porque mesmo que estiverem ilegais, os vossos filhos nascerão legais em Portugal. Não! O nosso sangue não se compra! É nosso! Não se compra para lado nenhum! É nosso! É nosso! E nosso! Não se compra nem se vende! É nosso! É nosso! O nosso sangue é nosso! E por isso nós cedemos, Sr. Ministro, a reconhecer que o PSD chegou ao debate. Chegou tarde o PSD ao debate, mas chegou mesmo assim com propostas erradas. Porque o que percebemos da proposta do PSD é que se há algum terrorista em Portugal que tiver nacionalidade há 10 anos, pelos senhores fica como nacional. E portanto, se cometeu um ato terrorista em Portugal, adquiriu nacionalidade portuguesa, para os senhores fica português. Então, mas alguém que veio para Portugal, alguém que aqui obteve nacionalidade, violou uma mulher, matou alguém, pôs uma bomba onde quer que fosse, os senhores querem que eles fiquem com a nacionalidade? Não! Para nós não há dúvida. E nós acabamos de saber, aliás, que a primeira comissão se quer inconstitucional o nosso projeto. Meus caros,
Eu vou-vos dizer o que eu acho. Eu não quero saber o que é que diz a primeira comissão. Para mim, alguém que obtém a nacionalidade portuguesa e mata um português só tem um caminho. Ouçam, o único que o Chega lhe vai dar é o caminho daqui para fora, com rua e para nunca mais voltar. Muito obrigado.